Chegamos a mais um vídeo de domingo e a você que sempre me acompanha por aqui em dias como esse, você já sabe que hoje trataremos sobre as expectativas e projeções para essa semana com base no calendário econômico. Depois das duas primeiras semanas do mês de outubro trazerem focos principalmente na economia nos Estados Unidos, com bateria de dados sobre inflação, na primeira semana com bateria de dados sobre o mercado de trabalho, na terceira semana do mês de outubro, ao que parece, o mercado vai mudar um pouco essa chave e a China será o foco durante essa semana. Falaremos um pouco sobre os dados econômicos que devem ser reportados por lá, como também tudo aquilo que você deve ficar de olho dentro dos próximos dias. Vejo vocês logo após a vinheta com tudo isso e muito mais. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje, como de costume aqui no canal, direto ao que interessa, para a gente falar um pouquinho sobre a parte macro e, claro, traçar com vocês as expectativas e as projeções para essa semana. Primeiro, fazendo uma breve recapitulação do que vimos até aqui durante o mês de outubro. Na primeira semana, acompanhamos dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, onde a principal potência econômica do mundo ficou sob os holofotes de todos os mercados. Naquele momento, vimos dados relacionados ao mercado de trabalho bem dentro dos conformes, de forma equilibrada, payroll acima das expectativas, o ADP voltando a crescer, os JOLTS voltando a ter uma crescente depois de um longo período e pedidos iniciais por seguro-desemprego, dados semanais, ficando ali também em equilíbrio, não ficou abaixo, mas ficou próximo ali das expectativas do mercado. Na semana seguinte, acompanhamos dados de inflação. Nessa última quinta e sexta-feira, acompanhamos o CPI vir levemente acima das expectativas, o que acende um certo alerta, mostra que possivelmente a inflação esteja saindo um pouquinho dos trilhos, e o PPI na sexta-feira, que é a inflação ao produtor, veio mais ou menos ali dentro dos conformes. Nesse momento, com os dados de inflação divulgados, a gente tem uma expectativa do mercado de um possível corte de juros de 25 pontos no início do mês de novembro, com quase 90% de possibilidade, ou então a taxa se manter inalterada, e nesse momento o mercado especula em apenas 13% que esse seja o cenário do próximo dia 7 de novembro. No entanto, a gente acompanhou no fim dessa última semana alguns membros ligados ao FOMC que possuem direito a voto na próxima reunião, deixando falas de que com os últimos dados econômicos divulgados, eles não se opõem a manter essas taxas inalteradas para a próxima reunião, o que, claro, é preocupante, porque se não há estímulos econômicos, se a gente não traz um possível corte de juros, isso naturalmente é negativo ao mercado de renda variável, que está nesse momento precificando um novo corte que antes poderia ser de meio ponto, agora começa a passar na possibilidade de 0,25, e caso nem o de 0,25 aconteça, é claro que isso tende a ser uma coisa negativa. Então vamos acompanhar principalmente os dados econômicos dessa e da próxima semana, que tendem a alterar para a gente essas possibilidades aqui traçadas dentro do monitor do CME, beleza? Mas falando sobre essa semana agora, depois das duas primeiras semanas do mês serem totalmente destinadas ao mercado norte-americano, né, todos os holofotes mirando por lá, essa semana será um pouco diferente. Como eu falei na abertura do vídeo, teremos dados importantes nos Estados Unidos, é verdade, veremos a continuação da temporada de balanços nos Estados Unidos, com alguns bancos, né, chamando atenção, empresas como Netflix vão divulgar os seus balanços, mas veremos, mais importante do que isso, uma bateria de dados acontecendo na China, a segunda principal potência econômica do mundo. No início da semana passada, eu trazia para vocês no meu vídeo de terça-feira que começamos a semana de uma forma negativa devido à falta de estímulos relevantes pelo governo chinês. Vimos uma queda de quase 10% nas bolsas de Hong Kong, todos os mercados caindo, Bitcoin também, porque os estímulos que anteriormente haviam sido divulgados trouxeram um certo fôlego ao mercado dos criptoativos. E com a falta desses estímulos e faltas de anúncios no início da semana passada, o que, claro, foi de forma oposta ao que o mercado vinha precificando, pressionou os ativos de risco, como também os principais mercados de renda variável, e por isso acompanhamos no início da semana passada, na segunda e na terça-feira, quedas dentro dos mercados criptoativos. Agora, para essa semana vai ser muito importante, porque hoje, domingo, já começamos a ver alguns dados serem divulgados lá na China, e veremos muitos no decorrer dessa semana. Hoje acompanhamos
o PPI sendo divulgado, dado de inflação ao produtor, que veio muito abaixo. A gente pode acompanhar que é o menor dado divulgado desde novembro de 2023. Não é novidade para ninguém que a China vem lutando nos últimos meses, nas últimas semanas, contra os temores por uma recessão. A gente sabe que a economia não está bem e por isso eles vêm anunciando alguns pacotes de estímulos. E claro, com a inflação sendo divulgada dessa forma, a gente já começa a ver falas importantes, como por exemplo o do ministro de Finanças da China, falando que existe espaço para mais estímulos econômicos e que eles devem oferecer detalhes muito em breve. Ou seja, se existe estímulo econômico para tentar reaquecer a economia, possivelmente isso tende a ser algo favorável ao mercado dos criptoativos, porque naturalmente a gente injeta liquidez ao mercado e historicamente, como eu já trouxe para vocês em outros vídeos, quando injeção de liquidez acontece, o mercado cripto tende a ser um dos beneficiados disso. Agora, é uma faca de dois gumes, porque caso essa recessão não seja controlada na China, a gente pode ter um problema muito maior. Então, esse estímulo ele pode ser bom momentaneamente, pode trazer um sentimento favorável durante um curtíssimo prazo, mas no longo prazo, se a recessão não for controlada, pode ser muito pior lá na frente do que benéfico agora por conta desses estímulos. Então, ficaremos de olho aí nos próximos dados econômicos divulgados na China no decorrer dessa semana. E claro, para você não ter que pescar e ficar indo atrás de quais serão, eu já trago para vocês de forma resumida todo o calendário econômico para essa semana. Então já pega um bloquinho, uma caneta e vambora anotar os principais momentos aí aguardados para os próximos dias. Na segunda-feira, reabertura dos mercados. A gente deve começar a semana com os mercados precificando essa fala do ministro de Finanças da China, falando que possivelmente veremos novos estímulos, como também os dados econômicos de inflação que foram reportados nesse sábado e hoje, domingo. Além disso, veremos no início da semana falas de membros ligados ao FOMC, onde possivelmente vão dar as caras para falar um pouquinho sobre os dados de inflação divulgados no país norte-americano na última quinta e sexta-feira, o que é bem importante, já que alguns desses membros terão direito a voto na próxima reunião do dia 7 de novembro. Na terça-feira, continuaremos a ver dados econômicos, principalmente lá na Europa. Veremos o índice de percepção econômica, que é um importante dado econômico que geralmente mostra a visão do investidor institucional sobre a economia sendo divulgado. Para esse dia, teremos isso, como também novas falas de membros do FOMC, como por exemplo a de Rafael Bostic, que inclusive possui direito a voto na próxima reunião. Na quarta-feira, meio de semana, a gente historicamente costuma ver volatilidade, porque é meio de semana, é quarta-feira, então normalmente dias como esse traduzem para a gente em ação de preço. No entanto, em relação ao calendário econômico, ele está um pouco mais vazio do que nos demais dias. Veremos discurso do presidente do Banco Central Europeu, é verdade, o que é bem legal a gente acompanhar, porque na quinta, no dia seguinte, veremos a decisão de juros no Banco Central Europeu, ou seja, na quarta, com o discurso dela, poderemos ver algum tipo de pista sobre o que deve ser feito na quinta, ou seja, dia seguinte. E não só isso, veremos também nesse dia a inflação referente ao consumidor sendo divulgada no Reino Unido. Na quinta-feira, o dia mais importante dessa semana, na minha visão, porque veremos uma extensa bateria de dados sendo divulgadas. Na zona do euro, pela madrugada, veremos a inflação ao consumidor referente ao mês, referente ao ano, veremos a decisão da taxa de juros, que devido aos últimos dados econômicos e às falas dos membros ligados ao Banco Central Europeu, é bem possível que a gente veja um novo corte sendo divulgado, ou seja, mais um corte de juros, o que tende a ser traduzido em mais estímulos à economia. Além disso, nos Estados Unidos veremos pedidos iniciais por seguro-desemprego, dados que são divulgados todas as quintas-feiras sobre o mercado de trabalho, veremos vendas no varejo, um importante dado sobre a economia norte-americana que mostra para a gente o sentimento do consumidor sobre a sua economia. E não só isso, continuaremos a ver estoques das empresas, dados de produção industrial também em solo norte-americano.
Por fim, e não menos importante, como a gente falava, a bateria de dados econômicos na China. O PIB referente ao terceiro trimestre de 2024, veremos dados de produção industrial, taxa de desemprego, vendas no varejo e toda essa bateria de dados deve ser digerida pelos mercados na sexta-feira, já que eles serão divulgados às 11 horas da noite, horário de Brasília, e os mercados devem amanhecer no dia seguinte, precificando tudo isso, como também as falas do ministro de Finanças da China, caso ele venha traduzir para a gente que os dados econômicos pedem novos estímulos à sua economia. Então, muita atenção a essa quinta-feira, porque o dia inteiro promete para a gente fortes emoções. Fechando para a gente na sexta, veremos essa digestão dos mercados sobre os dados reportados na quinta, como também membros do FOMC novamente trazendo discursos. Veremos 3, 4 ou 5 discursos durante esse dia, o que é bem importante. E como eu havia comentado também no início do vídeo, é uma semana que marca para a gente a continuação da divulgação de balanços das empresas referente ao terceiro trimestre de 2024. Então, bancos como Citibank, como Bank of America, como Goldman Sachs, Morgan Stanley e empresas como Netflix, como P&G, American Express vão trazer os seus balanços no decorrer de toda essa semana. Recomendo você tirar um print dessa tela aqui para acompanhar quais serão os principais. Lembrando que os principais estão aqui retangulados em vermelho para que você não seja pego de surpresa nessa semana que promete para gente uma intensa volatilidade. Dito isso, a gente vai saindo agora do macro, trazendo apenas uma última curiosidade para você que participou dentro do airdrop da Tyco, uma Layer 2 da Ethereum. Se você participou do programa deles da Trailblazers durante os últimos 2, 3 meses, onde você precisava fazer transações, swaps, bridges, dentro aqui da blockchain, você muito provavelmente se qualificou para receber alguns tokens Tyco. Eu confesso a vocês que no início da campanha eu estava bem entusiasmado, fazendo muitas transações e tal, acumulando o máximo de pontuação, mas quando o tempo foi passando, eu fui perdendo um pouco desse entusiasmo, vi que estava difícil, climbar entre as primeiras posições, fiquei muitos dias sem fazer e acabei pegando bem poucos tokens aí. Mas o que deu para o gasto, eu peguei aproximadamente 150 tokens, como vocês podem ver aqui, o que me deu um retorno de aproximadamente $220 aí na cotação atual, tokens que eu já vendi, mandei lá para a Bybit e já estou com os dólares aí na minha carteira, beleza? Então, se você participou aqui dessa campanha, vou deixar o link para o claim aqui embaixo na descrição desse vídeo. E dito isso, eu fico por aqui, agradecendo a você que ficou comigo até o final desse vídeo, deixando o nosso próximo encontro marcado para essa terça-feira. Então, um beijo em todos e até lá!